Fala pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 26 de maio e nós estamos aqui novamente com mais uma super live, show de bola, fantástica, topástica e hoje nós temos uma convidada muito especial. Trata-se da nossa querida professora Heloísa Helena. Professora Heloísa Helena, né? Então, desde já, quero agradecer a vocês que já estão conosco aqui, a Bruninha, o Ateliê do Bolo, a professora Sônia Mendes, minha amiga do coração, ó. E a todos vocês aí que vão entrar. Inclusive, eu quero pedir a gentileza para que vocês convidem aí já seus amigos, que é o que eu vou fazer aqui. E a gente vai automaticamente trazendo as pessoas para dentro da live, porque afinal nem todo dia a gente consegue aí falar com a professora Heloísa Helena, que tem uma agenda super corrida, super ocupada, mas hoje ela se predispôs a estar aqui com a gente falando sobre essas questões da nutrição. Mônica, muito obrigado também, entrou agora aqui com a gente. E olha só, essa live é de oferecimento da Unicorp, tá certo? Unicorp Faculdades, que nesse momento de pandemia, nesse momento de escuridão que estamos vivendo aí devido a essa questão do coronavírus, está propiciando através desse espaço a oportunidade para a gente ter diversos assuntos e falar com profissionais das mais variadas áreas, tá certo? Então a gente está levando nesse momento conhecimento, nós estamos levando aí para as pessoas a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre diversas áreas, com mestres, especialistas, doutores, profissionais e sobre diversos assuntos. Então vocês aí agora não percam mais tempo. Eu inclusive daqui a pouquinho vou chamar a professora Heloísa Helena, colocá-la na nossa conversa aqui, vou convidá-la e aí a gente já vai iniciar nosso bate-papo. Então vamos convidando os nossos amigos por enquanto, clicando aqui no nosso... É um aviãozinho, eu acho que é um triângulo. Cada um vê uma coisa, mas enfim, independente do que você enxerga, convida aí a turma para a gente poder falar com a professora Heloísa Helena aqui, que hoje vai ser fantástico. Tudo bom, professora? A professora já está aqui. Tudo jóia? Boa noite. Vamos lá. Então vamos lá, vamos colocar a professora Heloísa Helena para a gente começar a conversar. Obrigado, Vanessa. A Vanessa já entrou aqui com a gente, a Vanessa Lira. Obrigado, Vanessa. A Bruninha continua conosco também. Heloísa Helena na conversa. Vamos aguardar ela entrar aqui. Pronto, a professora já está entrando. Oi, professora, tudo bem? Oi, tudo Boa bom? noite. Tudo bem? Tá escutando bem? Melhor agora, na Tá companhia da escutando senhora. A bem? senhora está nos ouvindo? Tô. Você tá me Sim, ouvindo? Ah, bom. estamos te ouvindo muito bem. Eu estou te ouvindo muito bem. Tá Tudo bom. bom, professora? Tudo ótimo, professor. E aí, como é que tá? Que Essa legal. Estamos aqui, quarentena? né? Estamos aqui nessa quarentena aí, com esse negócio desse coronavírus que vai, não vai, quer ir, não quer, fica aí, né? Enchendo o noticiário de Isso, notícias, infelizmente, que nos preocupam, né? A gente está tendo muitas baixas, infelizmente. A gente acaba tentando levar para um lado um pouquinho mais descontraído, mas é um momento muito grave, né, que nós estamos atravessando, né, professora? verdade, professor. Mas vários estudos aí vêm mostrando, né, que depois de grandes acontecimentos desse, vem grandes coisas também, né? Pois é, pois é. E a gente está aqui, né, esperando esse momento passar para que as coisas, se Deus quiser, voltem a uma certa normalidade, embora a gente já saiba, né, que o mundo já mudou, né, já passou por uma transformação Já mudou. e a gente É.
vai ter que se adaptar, né, a essas novas mudanças. Inclusive, a nossa live hoje, né, a senhora vai falar sobre essas questões, né, da nutrição. A gente vai falar sobre essa questão, né, que a senhora realmente tem essa especialização, a senhora tem esse conhecimento, e eu tenho certeza que as pessoas que vão entrar aqui, que ainda estão entrando, vão aí compartilhar de um conhecimento que a senhora vai dar uma aula para nós aqui. Eu realmente estava falando Eu isso estou vendo antes. aqui, eu tô vendo aqui, o pessoal que está entrando paciente, está entrando ex-estagiário, que eu faz tempo que eu não vejo, Olha, que agora é colega de profissão, está entrando muita gente. que legal, que legal, que legal. Professora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre qual vai ser o nosso tema hoje, né? Fale aí para o pessoal aí, porque afinal, essa parte a gente sempre deixa para o nosso convidado, né? Falar sobre o que nós vamos conversar hoje aqui. Diga aí, professora. É, assim, basicamente a gente vai tentar mostrar a diferença, né, de segurança alimentar e de alimento seguro, né, que assim, como todo mundo já falou aí, vários estudos mostram que o corona não é transmitido por alimento, mas o alimento pode ser uma via de transmissão para essa pandemia que está acontecendo, né? Sim. E de certa forma, professor, a gente está preocupada também da área da nutrição, assim, porque eu tenho vários grupos de nutricionistas da área, tanto da área de produção como da área clínica, e cada área tem a sua preocupação específica. E eu vou Sim. tentar mostrar aqui qual é a preocupação de cada área, já que eu participo das duas áreas, e assim, elas são preocupações diferentes, de abordagem diferente, mas que se complementam de certa forma, tá entendendo? Legal. Eu, inclusive, viu, professora, enquanto a senhora está falando aqui, eu vou novamente pedir para as pessoas que já estão conosco aqui na nossa live, que estão começando a entrar, convide seus amigos aí, tá, gente? Coloque aí no triângulo, vai convidando o pessoal, porque a professora Heloísa Helena vai falar aqui sobre coisas muito interessantes, muito importantes, e é imprescindível, um conhecimento ímpar. E ela tem uma agenda, né, muito ocupada, que hoje, né, se predispôs a estar conosco nesse momento. Então, eu quero lhe agradecer, viu, professora, por a senhora ter aberto esse espaço Nada, é um prazer. para poder estar aqui nos ensinando o que a senhora vai nos ensinar, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, enquanto a gente inicia essa live, eu vou colocar aqui o tema fixo. Tá. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente deixar o pessoal começar a entrar, começar as pessoas a participar da nossa live. Eu queria que a senhora iniciasse contando um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira, por onde a senhora já Uhum. passou. Fala um pouquinho sobre a professora Heloísa Helena, para quem já lhe conhece, muito legal. Mas para quem não te conhece, pô, vai ser uma forma, né, de conhecer a senhora. Diga aí. É o seguinte, eu estou nessa área na área de alimentos, né? Porque minha primeira formação foi em engenharia de alimentos e foi em 2003 que eu fiz a minha primeira formação, terminei como engenheira de alimentos e nessa época, quando eu terminei, eu fui trabalhar nos presídios da Paraíba. Então, eu fui responsável pela compra, distribuição e essa parte da segurança alimentar de todos os presídios da Paraíba. Então, Nossa, quero dizer, de Cabedelo a Cajazeiras, eu andei em todos e era responsável pela compra da alimentação mensal de todos também. Eu nem dormia, só caramba! pensando que tinha que comprar 35 por mês. Na época, a população estava nem tão grande, era em torno de 35 toneladas por mês de feijão, 35 toneladas de arroz, e você ficava sem preocupada sempre para fazer esse planejamento para não faltar, porque a alimentação, como uma coisa básica, para ter um tumulto em um presídio por falta de uma comida estragada ou por uma falta de uma alimentação é rapidinho. Eles só querem Não. um pé para começar o tumulto, né? Aí, quando eu entrei nessa parte da produção, eu fui para eu fui trabalhar na produção e gostei também dessa área. Aí foi quando eu me identifiquei, aí eu disse, agora que eu estou na parte de produção, eu vou fazer nutrição também, porque eu vi a parte da segurança alimentar e da parte do abastecimento, mas na parte dos nutrientes, basicamente eu não tinha conhecimento como é que eu ia fazer a distribuição, as per capita, tudinho que só o nutricionista sabia fazer.
Aí eu fui Sim. fazer o curso de nutrição nessa época. Aí me formei em 2003 em engenharia de alimentos. Em 2009 me formei em nutrição. Aí desde que eu estava na faculdade de nutrição, a minha cabeça já era, não, eu quero trabalhar só na parte de produção. Aí depois, quando eu entrei na nutrição, vi essa parte da importância do alimento, assim, que eu sempre brinco com as pessoas e faço assim, é, a parte de engenharia, a gente vê o alimento e conhece o alimento até ele chegar na nossa boca. A parte de nutrição, a gente vê o que acontece com o alimento depois da nossa boca, É né? verdade. Então, aí termina fechando um ciclo, né? Aí fecha um ciclo, né? Que você vai, É verdade. vai terminar. É. Aí me interessei muito por essa questão e quando eu terminei a nutrição, fui trabalhar em restaurante industrial, que era também quase a mesma coisa, mas sendo que era alimentação transportada, que era outro segmento também. Sim. E aí, assim que eu terminei em 2009, apareceu outro desafio, que eu fui trabalhar na parte da segurança alimentar. Os primeiros restaurantes populares que tem aqui em João Pessoa, fui eu que implantei. O Poxa. primeiro restaurante, eu acho que foi da Paraíba toda, porque eu comecei a implantar em Santa Rita, Campina e Patos. Pronto, aí foram os primeiros que eu fui trabalhar para uma empresa que eu fiz essa implantação desses primeiros restaurantes. Aí, Perfeito. sempre eu estava sempre nessa área, ou na área da segurança alimentar, ou na área da engenharia. O que Perfeito. aconteceu? Aconteceu. Teve uma época quando eu estava na parte da segurança alimentar dos restaurantes populares, apareceu outra oportunidade para eu trabalhar no programa do Pão e Leite da Paraíba também. Aí eu trabalhei no programa do Pão e Leite da Paraíba, que era a questão da avaliação nutricional em crianças que recebiam o programa do Pão e Leite da Paraíba. Então, eu fazia toda a avaliação também no estado todinho, ficava rodando o estado, fazendo a avaliação das crianças que recebiam o programa do Pão e do Leite, né? Que legal. Então, então, a minha vida foi sempre nessa área de alimentação e quando foi agora, entre 2016 e 2017, foi quando eu conheci também o professor Hilton e eu estava muito preocupada porque estava iniciando muitas faculdades de nutrição aqui em João Pessoa e as meninas que elas estavam saindo meio perdidas, não achando local de cursos para fazer aperfeiçoamento. Aí eu comecei a dar Uhum. curso, passei um ano fazendo curso de aperfeiçoamento e as meninas começaram a pedir, Heloísa, aqui em João Pessoa não tem nenhum após. Você podia ver um jeito de trazer um após para cá. Aí eu montei o projeto, conheci o professor Hilton, apresentei o projeto e de 2017 para cá a gente já teve, estamos nas 7 turmas na área de nutrição, que são duas pós, né? Uma na área de vigilância na indústria de alimentos e a outra na área de unidade de alimentação. Olha, que Tudo legal. destinado a esse público. Então, na verdade, a senhora coordena as pós, né? A senhora não está dando Uhum. aula, a senhora é coordenadora dessas pós, é isso? Eu sou coordenadora e alguns módulos eu dou Ah, a senhora 2 módulos leciona. eu dou 2 módulos, um em cada curso e hoje, assim, depois que já tem turma já formada, pessoal que já passou, já fez, eu estou, assim, ultimamente estou muito feliz porque tá aparecendo os resultados. As meninas que depois que fizeram, já tem algumas que conseguiram se encaixar no mercado e tiveram esse diferencial e foram aceitos por esse diferencial por ter feito após Que em legal, vigilância de alimento ou em professora. unidade de alimentação, né? Que Algumas legal. estão se engajando na área para a parte de produção científica. A semana passada a gente Professora? de um artigo de uma das alunas nossas que pegou o artigo final da pós-graduação e internacional. Que legal, prof. Poxa, que coisa boa, né? Oi, a senhora está me ouvindo? Pronto. A senhora está me ouvindo, professora?
A senhora está me ouvindo, professora? Estou sim, estou perfeitamente. Pronto, pronto. Aqui deu uma travadinha aqui no finalzinho que a Estou senhora estava sim, falando, mas estou agora já ouvindo sim. estabilizou. Eu queria, antes da gente continuar e já entrar na primeira pergunta, né? Pô, que legal, a gente fica muito feliz, né? A senhora tem uma trajetória, uma experiência muito bacana que nos faz, assim, Hum. né? Ficar, poxa, hoje realmente a gente tem um conteúdo aqui diferenciado, né? A senhora tem um conhecimento muito legal, uma experiência, né, de mercado muito interessante. Parabéns, viu, professora? Parabéns de verdade. Olha, além disso, tem muitas pessoas aqui entrando com a gente, a Ana Helena, o Plínio, consultor, o Tomás Nascimento, temos aqui também a 2 vezes doutora, tá vendo aí, ó? A Ana Helena colocou aqui, ó, minha nutricionista preferida. Que legal, que gostoso. Professora Kátia, lá de A Cajazeiras, um beijo. Anelina é minha colega também. Então, a professora Kátia lá de Cajazeiras, a Luana Kelly, olha, tem muita gente aqui, Felipe, a Neuza, Celi Modesto também entrou, o Júnior, a professora Kaline, gente, muito obrigado. A professora Sônia, ali, ó, professora Soninha, tal, que Professora Sônia, legal. é isso. Aqui, o Adilson, aí é top, excelente profissional. Muito bom, né? Carinho muito grande. Professora, eu vou querer fazer a primeira pergunta para a senhora. E vocês aí que estão nos assistindo, gente, essa live da professora aqui, da professora Heloísa Helena, depois que nós encerrarmos, ela vai ficar lá no Terra Super Live, que é um canal do YouTube, que tem todas as nossas lives que a gente faz aqui pela Unicorp. Inclusive, agradecer a Unicorp pelo espaço, né, que concede, fazendo o seu papel junto à sociedade, que é, nesse momento, levar informação relevante, conteúdo, né, para as pessoas, enfim. E parabéns à Unicorp, ao professor Hilton Freire, que disponibiliza esse espaço para a gente poder fazer essa live com profissionais fantásticos como a professora Heloísa aqui, né? Então, olha só, eu quero já fazer a primeira pergunta e dizer o seguinte. Professora, a senhora falou que trabalhou muito tempo com essa questão de segurança alimentar, né? A senhora disse que tem aí uma Uhum. bagagem muito grande. Eu queria saber como que diferencia, professora, segurança alimentar de alimento seguro. Existe essa diferença de segurança alimentar com alimento seguro? É uma diferença ou não? É só uma forma de colocar assim, a minha forma de colocar para a senhora uma forma assim, não, uma coisa depende da outra. Se não tiver, não existe. Como é que funciona isso, professora? Eles são diferentes, mas eles se complementam de certa forma, né? A segurança alimentar, ela está justamente ligada à questão de você poder, poder oferecer em quantidade e qualidade o alimento para quem não tem condição a condição financeiras de manter uma alimentação adequada. Então, está ligada mais a essa questão do oferecimento, da oferta do alimento. Tem Sim. vários programas, né, que trabalham nessa questão da segurança alimentar, que é Uhum. o programa, um deles é o programa esse Restaurante Popular, faz parte da parte da segurança alimentar, porque o governo trabalha oferecendo alimentos justamente às pessoas que não têm condições de comprar o alimento, então eles fornecem alimentação, mas a questão não é só fornecer alimentação, mas fornecer alimentação em quantidade e qualidade, tudo balanceada. E na questão também, aí por isso é que um complementa a outra, porque a parte da alimento seguro, ele vê a parte da higiene. Você não é fornecer o alimento, mas não fornecer o alimento de qualquer jeito. Ele está mais ligado na parte de você fornecer o alimento, mas fornecer um alimento dentro dos padrões de higiene. Por isso que existe a necessidade de nós, nutricionistas, ter dentro do restaurante, porque às vezes a gente pensa que nutricionista no restaurante é só porque ela foi lá fazer o cardápio. Fazer o cardápio é a parte inicial, mas a parte mais burocrática que existe não é só fazer o cardápio, que é você receber a alimentação, você fazer a seleção, você exigir que a cozinha esteja sempre higienizada, exigir que os funcionários estejam sempre higienizados. Então, nós que somos nutricionistas trabalhando nessa parte de restaurante, a gente tem
essa questão da segurança alimentar e a questão do alimento seguro. Porque por isso é que as palavras se parecem, mas a gente vê uma na parte de higiene e outra na parte do oferecimento propriamente dito, né? E o que eu estou vendo agora, professor, com essa questão dessa pandemia, né, é que a gente vê que, para a gente que é da área da nutrição, vai mexer muito a pandemia nessas duas vertentes, da segurança alimentar e do alimento seguro. Porque, a princípio, né, hoje eu estava até vendo uma reportagem que a tendência é esse restaurante tipo bandejão, tipo self-service, vai acabar. Porque aquela exposição de alimentos não vai ser mais permitível por questão de que fica o alimento muito exposto, as pessoas podem, de certa forma, sem querer, ou espirrar ou tocar com a mão que não seja bem higienizada e terminando ser o alimento ser um meio de contato do vírus. Então, a tendência é a gente ser extinta essa questão de restaurante self-service. Uma opção que estão planejando agora é que seja que o restaurante não seja mais self-service e seja feito porções, balcões com as porções lacradas e você só faz pegar e ir na sua mesa e montar o seu prato, né? A tendência vai ser, uma das tendências será essa, com certeza. Essa questão da segurança alimentar, professor, não apareceu agora. É uma questão que foi iniciada nos anos 70, essa questão, e veio justamente após uma crise muito grande mundial e desenvolver essa questão da segurança alimentar, porque viram que oferecer alimento é fácil, agora oferecer alimento seguro é diferente. Por isso é que ele viu essa questão da segurança alimentar. Perfeito, e aliado a isso também, a gente vê que a segurança dos alimentos entra como complementar na segurança alimentar para oferecer um alimento seguro e um alimento que não cause doença. Porque não pode a gente começar a oferecer um alimento que vai causar doença ao consumidor. Então, por isso é que eu digo que as duas são palavras diferentes, mas uma complementa a outra. A segurança alimentar tem que existir com alimento seguro. Professora, quais áreas foram impactadas assim na nutrição, né? Que a senhora vê que realmente nessa crise aí do coronavírus... Deu uma paradinha, parece, professor? Tá ouvindo? Tá ouvindo agora? A senhora tá me ouvindo? Tá escutando? Estou te ouvindo. A senhora tá me ouvindo? A senhora tá me ouvindo? Tá me ouvindo, prof? Professora Heloísa, tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Bem, às vezes acontece, viu, pessoal? A gente às vezes tem... A senhora consegue me ouvir, professora Heloísa? Olha lá. Pessoal, vocês estão entrando agora, às vezes a gente tem esses problemas de conexão, às vezes acontecem, viu? Vamos voltar aqui. Só um minutinho, professora. Pronto. Olá, pessoal. Olha só, a professora Heloísa deu uma saidinha aqui porque estava travando a conexão dela. Ela acredita eu que ela já vai voltar. Obrigado, Isadora, Simone, a Dani, que entrou agora, Felipe Carvalho, valeu, pessoal, a Humanize T, né, que está aqui com a gente também. Obrigadão. Vamos ver a professora Heloísa Helena se ela já voltou. Não, ainda não. Vitória acabou de entrar com a gente também. Obrigado, Vitória. Vamos aguardar aqui a professora Heloísa Helena voltar à nossa conversa, porque ela estava aqui conosco, mas infelizmente a conexão hoje está um pouquinho complicada e ela teve que sair, mas ela já está voltando, pessoal. A professora Heloísa Helena está falando com a gente a respeito dessa questão da nutrição, certo? E a gente aqui estava falando sobre justamente a segurança alimentar, né? Que é fundamental nesse momento. E a gente tem realmente que tomar cuidado, né, com a questão da alimentação e tal, e a professora Heloísa estava dando uma excelente explanação.
Então, vou colocá-la de novo na conversa aqui, ela vai voltar e vai continuar falando conosco sobre esse tema que está sendo muito, muito bacana. Professora, Eu caí ou foi você? eu acho que foi a sua conexão, né? Às vezes acontece, viu? Mas a gente está aqui. A senhora está me ouvindo? Tô sim. Pronto, acontece. Eu estava falando do pessoal aqui que a plataforma do Instagram ela está sendo muito utilizada, né? Então a conexão, às vezes, ela trava, ela fica interrompida, mas é natural porque a ferramenta está sendo muito usada, né? E às vezes acontece isso mesmo, o tráfego fica mais lento. Professora, olha só, a senhora estava falando da segurança alimentar, né? E do alimento seguro, e eu estava perguntando à senhora o seguinte. É, quais áreas da nutrição, né? Quais áreas do seu segmento foram mais impactadas assim com essa questão da pandemia, né? Quais áreas a senhora acha que foi realmente mais impactada com o coronavírus aí? A gente, da nutrição, a gente tem duas áreas distintas, que é a produção, que trabalha com essa parte da segurança alimentar, e a área clínica. E o que a gente está muito preocupada da área clínica, professor, é o seguinte, é porque a gente tem outro tipo de pandemia que a gente tem, que é silenciosa também, que é a questão da obesidade. E a gente está observando isso, que assim, no silenciar de todo esse barulho do corona, a obesidade está aumentando silenciosamente. Então, a gente está vendo que quando passar tudo isso, a diabetes e a hipertensão, a tendência vai ser aumentar também. Fora, assim, porque com essa questão toda, essa pandemia, depressão e ansiedade aumenta muito. Então, as pessoas descontam em quê? Em comida. Na comida, eu ia falar isso para a senhora. Eu observei, assim, ultimamente, eu acho que um mês e meio para cá, todo mundo vai para o shopping, não vai para o shopping, mas vai para o supermercado. O supermercado agora é shopping. E você vai lá para o shopping, que é o supermercado agora, é o novo shopping, você compra, vai lá e compra o quê? Os alimentos que justamente infelizmente, são os alimentos embalados. Eu sempre falo para os meus pacientes, assim, por questão de eu ser engenheiro de alimentos e ser nutricionista, alimento de supermercado embalado não é alimento, é produto alimentício. Eu pergunto logo, você sabe a diferença de produto alimentício e de alimento? Você tem que comer alimento, não pode comer produto alimentício. A primeira coisa que eu faço para os meus pacientes, né? E agora, nesse momento, a gente está comendo muito produto alimentício, né? Até para você liberar e tentar diluir essa parada que deu em tudo, o pessoal está descontando tudo na alimentação. É todo mundo fazendo sobremesa, sendo Masterchef e criando, né? Aí eu estava semanas atrás no mercado. Professora, eu fiquei curioso agora. A senhora falou, né, de produto alimentar e a senhora falou de produto alimentar e de alimento, né? A diferença? É produto alimentício e de alimento, Isso. Pode explicar para mim que eu não sei. Tudo que é embalado em supermercado, que é industrializado. Então, será que você está com... O que é que você está comendo tanto, hein? Será que você está comendo mais produto alimentício? Eu estou comendo uns biscoitos aí, umas bolachas empacotadas, tudo errado. Então, com certeza você não está comendo nenhum alimento, não está comendo alimento, está comendo produto alimentício, né? É verdade. Tudo que é industrializado, que passa por um processo, é considerado um produto alimentício, não é considerado um alimento. O alimento, ele é na forma natural. É a carne, a macaxeira, o inhame, o feijão, o arroz. Agora, fora isso, tudo que passa por processamento é considerado produto alimentício, né? E as pessoas estão comendo mais produto alimentício, estão comendo pizza congelada, lasanha, estão comendo sorvete, estão comendo torta, né? Biscoito, salgadinho de milho, todas essas coisas que são produto alimentício, né? Aí justamente esse o drama da gente que é nutricionista, que a gente sabe que esses produtos alimentícios, a tendência deles é aumentar o índice da obesidade e aumentar diabetes e hipertensão também. Às vezes, não sei se você sabe, né, que
hoje em dia, o pessoal, todo mundo fala que tem hipertensão naturalmente. E muita gente não sabe que hipertensão, ela não é uma doença. Ela é um sinal de que alguma coisa não está indo bem no seu organismo. É como uma febre. Você sente febre porque você está com infecção. Aí você tem a febre. E você só tem hipertensão porque você está com alguma coisa errada circulando, não está conseguindo circular legal o seu sangue no seu organismo. Por isso é que você tem a hipertensão, né? E as pessoas acham que hipertensão é doença. Hipertensão é um sintoma, né? Então, a tendência agora, professor, com essa questão da pandemia, é a diabetes, que realmente a diabetes é uma doença com várias consequências, e a hipertensão, né? E por conseguir também a questão da obesidade, que ela silenciosamente ela vai aumentando, né? E olha, eu, assim, graças a Deus que eu não estou sozinho, eu estava me sentindo aqui péssimo. Aí veio o Adilson e falou assim: ó, ela está falando da minha vida, tudo que como. Valeu, Adilson. Cara, valeu, obrigado. Rapaz, vai me processar, né? Olha, a professora Heloísa, a gente está brincando, a gente está falando de uma forma descontraída, gente, mas essa questão é muito séria, né? Porque acaba indo depois, descontando no gargalo, que a saúde pública, né? As pessoas acabam adoecendo mesmo. A obesidade é essa doença silenciosa, né? As pessoas não se dão conta, quando vê já está realmente com um monte de sintomas aí, como a professora falou, e aí você vai, né, tratando somente o superficial, né? Então, assim, legal essa dica que a professora deu. Professora, por exemplo, o pessoal que vai no mercado fazer uma compra, porque hoje, como a senhora falou, né, tá indo para o mercado é a mesma coisa que ir para o shopping, né? A pessoa está se arrumando para ir para o mercado, né? Está sendo legal isso aí, viu? Mas, assim, qual a dica que a senhora dá para a gente, só assim, só a título de curiosidade mesmo, quando a pessoa chega no mercado, o que ela deve procurar, assim, mais comprar, e o que ela deve evitar? Segundo uma visão, assim, mais abrangente, né? Claro que, por exemplo, eu sei que frutas é legal, consumir frutas, mas assim, a gente no supermercado, o que a gente deve evitar de qualquer jeito e o que a gente deve mais consumir, né, dos produtos que a gente encontra dentro do mercado? O que a senhora recomenda? A princípio, professor, a primeira dica que eu dou e falo para os meus pacientes também é nunca ir fazer supermercado com fome. Porque quando você vai com fome, você termina colocando o que não deve dentro do carrinho. E segundo, você fazer, antes de sair de casa, você fazer um planejamento do que você vai comer por aquele período para poder fazer o carrinho, porque termina também se você vai, como você sai desgovernado, qualquer coisa você vai colocando, vai adicionando sem fazer aquele planejamento que você vai fazer no seu cardápio durante a semana, né? Tem essa questão também. Mas eu, pelo menos quando eu vou para o supermercado, eu começo, tem hora que eu paro assim, aí começo a olhar para as pessoas, aí eu vejo aquela pessoa que você já percebe que já está obesa. Aí eu começo a olhar para os carrinhos e vejo, às vezes eu vejo uma pessoa que malha alguma coisa e olho para o carrinho também. Aí você começa, se você começar a observar isso, você começa a observar como é diferente os carros correspondem ao estado de saúde como a pessoa está, né? Eu acho que já teve algum centro que fez até um estudo desse e eles fizeram esse levantamento, que de acordo com como estava a saúde e a aparência da pessoa, fazendo essa relação com como era o que tinha dentro do carrinho daquela pessoa que estava fazendo aquela compra, né? Sim. E então, professor, primeiramente você tem que planejar um cardápio que seja saudável, prático, que você realmente vai fazer, né? Fazer pelo menos um planejamento básico sobre isso e adicionar, começar sempre adicionando, vendo que você coloque menos produto alimentício possível, né? Colocar menos, porque às vezes a gente quer colocar coisas mais práticas que termina, de certa forma, prejudicando a nossa saúde. Então, e colocar realmente alimentos que você dá um pouquinho mais de trabalho, mas que de certa forma são mais saudáveis, né?
não ir tanto para os produtos embalados, né? Tentar ir para a parte de frutas, nas partes de raízes, para a parte de verduras, né? Para depois é que a gente vê o que faltou, que a gente vai conseguir fazer naquela semana para complementar o cardápio e ir para a parte dos embalados, né? Porque desse jeito você vai terminar melhorando mais o seu cardápio, né? Olha que dica legal, gente, que bacana. Poxa, professora, obrigado, viu? A gente está falando aqui de um assunto tal, e falamos aí dessa questão do mercado, né? Até para descontrair, mas a professora Heloísa aqui já deu a deixa aí, né? Então, a gente tem que até agradecer aqui, ó, que agora a gente está com uma audiência bacana. Entrou aqui o Cari, o Ralef Marques, o Adilson já estava, o Humberto, entrou aqui a Lu Lemos, a Ingrid, o Wilton Gabriel, que é o Wiltinho, valeu, Wiltinho, a Romeica Bezerra, que inclusive colocou aqui, ó, ela colocou aqui, ó, essa má alimentação vai gerar inclusive o câncer, realmente, isso há estudos que diz, né? Tem estudos comprovando, viu, professor, que as células do câncer, ela se alimenta de açúcar, viu? Por isso é que essa questão do alimento industrializado a gente bate bastante, porque, assim, quanto mais o alimento for rico em açúcar, mais a tendência de, se você tiver células cancerígenas, ser desenvolvida no seu organismo. Olha, inclusive o Adilson aqui, ele fez um comentário muito bacana, ó. Ele colocou assim, ó, vou levar só uma cestinha agora. Ele vai levar só uma cestinha para ninguém olhar o carrinho dele. Ô, Adilson, essa foi boa, viu? Adorei. Eu vou seguir a sua dica também, viu, Adilson? Professor aqui, ó. Rapaz, você vai pro supermercado, você acredita que tem pessoas que estão olhando o teu carrinho, rapaz? Mas é pro nosso bem, gente, é pro nosso bem. Olha só. Não, professora, ele está falando isso, professor, ele está falando isso porque essa semana ele foi fazer a feira, ele mandou a foto do carrinho dele e eu dei um carão nele. Por isso que ele está comentando isso, tá entendendo? Ah, foi? Ah, então tá explicado. Caramba, olha aí. A senhora deu uma consultoria para ele, né? Alimentar. Foi. Muito legal. Olha, eu queria perguntar para a senhora, voltando um pouquinho àquela nossa temática, né? A senhora falou das áreas, né, que foram mais impactadas e a gente entrou nessa questão do supermercado porque a senhora disse que essa área clínica, né, realmente vai ter aí um impacto muito forte, porque as doenças silenciosas, né, vão aumentar e tal, né? Enfim, a obesidade, e realmente tudo isso a gente está vivendo. Eu queria saber quais áreas da produção de alimentos, prof, que a senhora falou de produção de alimentos, né? Vão ser mais atuantes nesse momento, né? Quais áreas que a senhora acha que vai ser realmente na área da produção de alimentos que vão ter aí um up, vamos dizer assim, que vão ser mais, né, vão ser mais acionadas? Professor, eu creio que a tendência em relação, depois dessa pandemia também, vai ter uma certa... todos os centros, grandes centros, eles vão terminar fazendo com que... desenvolvendo algum tipo de padrão universal na questão da segurança alimentar. Vai haver esse grande boom, que é tanto que eu já falei até para as minhas alunas, dizendo assim, ó, se prepara que a tendência vai ser essas certificações internacionais, que antes, como eu faço consultoria, eu dava muito treinamento na questão da certificação internacional para exportação de alimentos. Essa certificação que a gente usava só para exportar vai ser usada aqui internamente também. Então, a tendência vai ser vai ficar tudo igual essa questão da segurança alimentar. Para o senhor ter ideia, essa questão de certificação da exportação de alimentos, ela é tão séria que, quando eu comecei a trabalhar com ela, um dos programas, eles tinham um programa de gerenciamento de crise, tipo um programa de gerenciamento de crise, e eles tocavam nisso, essa questão. Ele fazia assim, olha, mandava eu perguntar ao empresário para fazer esse programa, e dizer assim, se acontecer que houver na época a gente, em uma das auditorias, não era nem uma pandemia, ele falava assim, se você não puder, de jeito nenhum, houver um colapso, se você não puder fornecer o alimento para exportar,
o que é que você vai fazer? Aí o dono fazia, nunca vai acontecer isso aqui não, que eu tenho o alimento para produzir à vontade. Aí aconteceu essa pandemia, quer dizer, então eles vão cair em cima agora e fazer justamente essa questão. Se eu tiver outra pandemia, como é que você vai conseguir exportar alimento? Porque agora, no momento, não está ninguém exportando alimento. Então, o alimento do Brasil que vendia fora não está chegando mais lá. Né? Como os de lá também não estão vindo. Então, aí a gente tinha que justificar se acontecesse essa pane, qual era o justificativo que a gente tinha. Então, a tendência agora vai ser, vamos fazer essa revisão em todas as normativas, tanto a nível nacional como internacional. Né? A gente tem um órgão chamado Códex Alimentar, que ele é elaborado pela FAO, pela FAO, que é internacionalmente, que trabalha com a questão da segurança do alimento, o Códex, e com certeza o Códex vai ter uma revisada e vai ser feito globalizado. Eu creio que vai ter essa globalização em relação à segurança alimentar. Perfeito. Professora, a senhora tocou num ponto muito legal nessa questão da internacionalização, né, dos processos, né, e uma padronização em nível mundial. Na verdade, assim, eu fiquei realmente... me chama a atenção isso, porque assim, eu trabalhei durante muito tempo com esses navios de passageiros, esses transatlânticos, né? E um dos critérios rigorosíssimos que nós tínhamos que passar por protocolos de sanitização e limpeza rigorosíssimos. Aí o que acontecia, né? Muitas pessoas falavam assim, caramba, isso é frescura, pô, isso é frescura, esse pessoal aí lá fora, e tem a regra, né, a norma internacional, chama USPH, né? United States Health Sanitization. E aí, o que acontece? A gente tinha que passar por um procedimento muito forte, muito forte de limpeza, sanitização e tal, e era muito forte. Chegava aqui no Brasil, a Anvisa cobrava também. A Anvisa é o órgão que, né, ficava lá regulando. Mas, assim, a turma reclamava muito. Para que tudo isso? Isso aí não tem necessidade e tal. Hoje em dia, o que acontece? A Anvisa, né, e essa política do USPH, ela foi muito absorvida. E automaticamente a gente hoje, na área de limpeza, por exemplo, na área de hotelaria, de limpeza de hotelaria, por exemplo, né, na área da governança, é um processo muito severo e é praticamente a regra igual no mundo inteiro. Então se padronizou, sabe? Agora, claro que tem hotéis que estabelecem e outros que tentam fazer vista grossa, porque, na verdade, é um processo muito rigoroso, né? Não basta só limpar, nós temos que, traduzir para o português, não basta limpar, tem que esterilizar, né? Deixar o ambiente livre de contaminação. Então, olha só, hoje se mostra muito mais que necessário. As pessoas estão vendo que, é necessário fazer isso, né? Então não é capricho, tem coisas que não são caprichos, tem coisas que são realmente têm que ser feitas. E aí a senhora coloca essa questão da padronização internacional dentro da questão da segurança alimentar, isso me faz ficar muito feliz, muito feliz. Sabe por quê? Porque eu já vi coisas dentro de cozinhas que até Deus duvida. Dentro de hotelaria, estou falando. Que é a área que eu conheço, tá? A área de hotelaria eu conheço um pouquinho aí. Tenho um conhecimento. Mas eu já vi muita coisa errada. E aí a gente falava, mas isso pode? A gente, fazia vista grossa. Agora não vai ser mais permitido, né? Graças a Deus, né? A questão vai ser mais rigorosa. Então, eu queria até perguntar para a senhora o seguinte: como é que tem que ser o perfil, né, do profissional que atua com essa área de segurança alimentar? Qual é o perfil desse profissional, professora, que quer entrar, as pessoas que querem trabalhar? Quais são os caminhos que ele tem que procurar? Qual é o perfil que essa pessoa precisa ter para atuar nessa área que a senhora tanto admira e tanto ama? Professor, a princípio, assim, a gente tem que ser muito detalhista nessa questão da segurança alimentar e saber sensibilizar as pessoas, porque para
para o pessoal que é da área técnica, profissional e entende, sabe que realmente aquele processo, se não for bem higienizado, vai ocasionar alguma doença e a gente tem essa ideia, é fácil da gente passar e entender. Agora, para sensibilizar as pessoas de classe mais humilde, que justamente é que acompanha a gente e que é a mão na roda no trabalho da gente do dia a dia, é muito mais difícil. E eu digo assim, até uma vez que eu fui dar um treinamento em uma cozinha, aí um dos funcionários lá fez assim: doutora, para mim, se não avoa e nem rasteja, não faz, não está fazendo mal, porque eu não estou vendo, né? E agora ele vê que ninguém está vendo corona e todo mundo está adoecendo. Então eu acho que a sensibilidade desse pessoal vai aumentar mais ainda com esse evento que ocorreu agora, e a gente tem que ver se, quando for escolher o profissional, se ele realmente vai estar com esse perfil de ter a sensibilidade de perceber que, mesmo sem a gente ver, o perigo está ali e que a gente tem que manter essa questão da higiene, né? É muito importante. Então, o princípio de tudo, a higiene. Quando nos locais que eu vou fazer auditoria, eu vou fazer consultoria, olho logo como é assim o perfil dos funcionários, e você começa a observar logo pela higiene pessoal dele, né? Se ele está com o uniforme limpo, se ele está até assim, porque a questão de higiene pessoal, a gente dá todo o treinamento para o funcionário entrar na cozinha e termina depois, quando a gente dá as costas, ele não está seguindo. Mas então, o primeiro ponto é a questão da higiene pessoal, porque se ele tem zelo pelo uniforme e pela higiene dele pessoal, com certeza ele vai ter zelo pelo local onde ele vai estar trabalhando, né? Vai ter zelo pelos equipamentos que ele vai utilizar para preparar aquele alimento, essa questão toda, né? Então, a gente vai ter que ter essa sensibilidade de tentar observar isso, e o profissional que trabalha na liderança dessas áreas tem que ter esse perfil de tentar pescar os melhores nessa questão, não só porque às vezes produção é uma questão de a gente quer pessoas que sejam ágeis, mas aí termina que a agilidade termina batendo de frente com a falta de higiene. Aí a gente tem que ver essa questão da higiene mesmo, nesse momento agora, a partir de agora, porque a tendência é os órgãos ficar mais em cima, né? Os órgãos vão ficar mais em cima desses estabelecimentos. Eles lançaram, assim que surgiu esse problema todo do corona, eles lançaram eles chamaram de parecer técnico 18/2020, que é um parecer que eles dizem as normas tudo em relação a essa questão da mudança do perfil do profissional que trabalha na área da alimentação, né? E também eu estou observando também que não só a Anvisa e os órgãos da área da alimentação, que fiscalizador, como o Ministério da Agricultura também, mas também o Ministério do Trabalho, professor, está caindo em cima, assim, várias pessoas me ligando, assim, de empresas que eu dou consultoria, que eu não estou podendo fazer as visitas agora, dizendo: Heloísa, a vigilância não apareceu aqui não, mas o Ministério do Trabalho está rodando e está aparecendo aqui, eles estão em cima mesmo, assim, em cima do funcionário, estão muito em cima do funcionário, assim, porque não só pela questão de ele ser transmissor de algum doença para o alimento, mas também para eles não ficar contaminando um ao outro. Então, o Ministério do Trabalho também está em cima dessa questão também, sabe, professor? E a gente da área de alimentos vai ter que se atrelar a esses três órgãos, né? O Ministério da Agricultura, o Ministério do Trabalho e a Anvisa. Legal, legal. Eu, inclusive, agora há pouco falei do USP-AID e me confundi, tá? Só para fazer uma retificação aqui, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Na verdade, o termo é esse aí que eu acabei de escrever, ó, USP-AID, né? United States Public Health. Na verdade, eu tinha falado Public Sanitization. Na verdade, é Health, ou seja, Saúde Pública dos Estados Unidos, tá? Que, na verdade, é como se fosse a Anvisa no Brasil, mas que foi adotado as regras, né, do USP-AID no mundo inteiro, tá? Então, os procedimentos de limpeza são adotados por muitos países no mundo.
dos procedimentos e protocolos adotados pelo USP-AIDS. E, na verdade, no Brasil nós temos a Anvisa, né, que regulamenta muito isso, mas também que em parceria com o USP-AIDS, adota muitos protocolos. Então, olha só, professora, eu estou muito feliz aqui em ouvir tudo isso que a senhora está falando, porque inclusive a menina aqui, a Romeika, né, Romeika Bezerra, tá? Ela colocou aqui um comentário brilhante que ela colocou. Ela falou assim, ó, hoje as pessoas estão sendo obrigadas a fazer o que nunca poderia ter deixado de ser feito. Pô, muito legal o comentário dela. Gostei, viu, Romeika? É verdade. Eu acho que a gente está fazendo o que a gente deveria sempre ter feito, né? Mas nunca fizemos. Infelizmente, quando falava assim, lava as mãos, né? O pessoal acha que acabou, né? Essa questão simples de lavar as mãos, professor, a gente que é da área da produção, é um dos treinamentos que a gente dá anualmente à equipe, essa questão de lavar as mãos, e até os próprios empresários, donos de empresa, acham isso uma bobagem, e assim, frescura. Era uma frescura. Eu já chegou no local de 5 minutos para lavar a mão, isso é perder tempo, deixa de fazer o trabalho. Pois que você tipo, que era... Não, e um dos pontos, aquele procedimento todo que está hoje em dia, que todas as pias que a gente tem no supermercado, que tem uns desenhos, como é que se lava as mãos, em indústria, em restaurante, a gente é obrigado a colocar, a vigilância exige que a gente coloque, e às vezes a gente queria colocar, aí o proprietário dizia, isso é uma besteira, uma bobagem, para que botar esse cartaz, sei o quê, se eles não vão lavar? Eu disse, mas o correto é eles lavar, a gente está colocando, está fazendo porque o correto é eles lavar, e ninguém sabia porque tinha que ter essa obrigação, não dava importância, né? Dessa simples obrigação de lavar as mãos. Editou aquela que a Romeika está falando a verdade. Achava que você tinha o cara tá com toque, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo. E, na verdade, não, né? Professora, seria legal até a senhora mostrar, se a senhora puder, quais são quantos passos, professora? São 6, né? 6 ou 5 passos, né? Você lava primeiro Mostra pra gente aqui como é que é. Mostra pra gente, fala como é que é pra gente. Vamos lá. Vamos ver se a professora consegue mostrar pra gente aí. Porque vai ficar aqui em pé, né? Que a gente vai colocar. Vai colocar o sabão na palma da mão, né? Aí, primeiro, a gente esfrega as duas palmas. Olha lá. Aí, depois, a gente, com o mesmo sabão, a gente já vai esfregar as pontas dos dedos, já que a palma da mão tá... isso. As duas palmas da mão tá com sabão. Vem para a parte de cima de uma mão. Assim, gente, ó. Sim. Isso, a de cima de outra mão. Aí entre os dedos. Aí entre os dedos aqui, ó. Isso. E uma importância principal, professor, porque aqui acho que a gente consegue colocar os 4 dedos. Agora que os dedão a gente vai ter que pegar com aqui separadamente. Né? Assim, né? É isso. Tem que ser separadamente o polegar, né? Porque os 4 a gente consegue lavar direitinho. E aí. E aí? Depois só enxaguar as mãos. E o ideal é que a gente sempre, quando vai lavar, passa um pouquinho do punho. Pulso, tá? Também? A parte do pulso então aqui? passa um pouquinho do pulso, né? Nunca ser só da palma da mão. Porque às vezes acontece da gente estar e terminar encostando em algum lugar e termina contaminando o alimento ou alguma coisa que a gente for pegar, né? E depois enxaguar as mãos. A turma que está aqui nos acompanhando, ó, não tem nem desculpa para falar que você não sabe lavar a mão, né? Agora, professor Heloísa, aqui demos uma aula demonstrativa. E o mais importante, né, que no final, depois, pessoal, não vai lá colocar um mãozão na torneira lá de novo. Né, tem que, né, ou seja, tentar evitar, né? Fechar a torneira com papel toalha. Com papel. Tem todo, né, com papel, tal. Papel toalha não, perdão. Com papel. Professora, olha só, eu quero lhe agradecer muito e vou deixar agora o espaço para a senhora encerrar a nossa live, deixar sua mensagem. O que a senhora, assim, qual a mensagem que a senhora deixa para as pessoas, né, pós-pandemia, positiva, assim, que a senhora vê. E antes da senhora deixar sua mensagem, eu quero lhe agradecer, dizer que foi muito bacana a nossa live, que a gente até simulou lavar a mão aqui. Foram dicas preciosíssimas, muito legal.
Eu adorei, professor. E, ó, quero já deixar o convite para a gente fazer uma próxima, tá? Vamos fazer uma próxima aí, porque o pessoal adorou, aqui, o pessoal está comentando e tal. Gente, muito obrigado a todos vocês. Professora Heloísa, deixa a palavra com a senhora. Ó, beijo no seu coração. Obrigado. Nós adoramos. Obrigada, professor. Foi muito bom. Obrigada, professor. Professor, eu queria deixar para as meninas e meninos que trabalham na área da nutrição, né, que esse momento agora aproveite, vai começar a procurar qual as novas normas que vai surgir aí. Com certeza, na parte da estrutura física dos restaurantes vão mudar tudo, a questão de fluxo, de salão, de fluxo de cozinha. Então, começa a observar aí e já ver, assim, nos locais que ele está, que eles vão ter que fazer algumas mudanças que vai ser exigido, né? Ficar atento a essas mudanças que vai ser exigido. E na área clínica, eu quero falar outra coisa, professor, que não adianta só você ficar em casa e comer um produto alimentício, não. Por favor, trate a sua saúde, porque, assim, a gente vai terminar de uma forma ou outra, a gente vai ter o contato com o vírus, então, quem tiver com a imunidade alta não vai ter tanta sequela, nem pode ter reações tão absurda que chega a ficar no hospital, ficar em casa em quarentena, né? Pode ter, então, essa questão de aumentar a imunidade, cuidar no que está fazendo na sua alimentação, diminuir os alimentos mais embalados e ir mais para a alimentação que esteja mais preparada é melhor. Quem não gosta de comer fruta e verdura, vai para o lado do suplemento, procura uma orientação de um profissional e vai para o lado do suplemento, que vai fazer essa recompensa da falta da fruta e da verdura, né? Mas não deixe de se cuidar, porque, assim, todo mundo vai ter contato com o vírus. Se você não tiver, é ruim, porque o seu organismo vai ter que criar anticorpos para ele. Ele só vai criar anticorpos se ele tiver contato. Então, que esse contato seja feito de uma forma que você consiga ser superior ao vírus. Pessoal, obrigada, viu, professor? Pessoal, senhoras e senhores, Heloísa Helena, a minha nutricionista topástica, tá? Minha nutricionista já puxou minha orelha aqui e amanhã eu já vou cutucar ela lá, professora. Faz um cardápiozinho para mim aí. Eu vou fazer uma consultoria com ela aqui. Gente, olha, professora, muito obrigado. A senhora é um carisma em pessoa, é um show, um espetáculo. A senhora explica com muita facilidade, além da sua expertise, sua experiência. Foi uma aula para todos nós aqui. Muito obrigado por esse tempo, né, de estar conosco. A senhora poderia estar fazendo aí outras coisas, mas escolheu aqui estar com a gente. E foi um prazer falar com a senhora, viu? Que Deus lhe abençoe, cuide da senhora. Se cuide, né? Estamos todos nos cuidando. Mas... se cuide também, viu, professor? Não, eu tô bem. Eu tô fazendo exercício, pô. Tô fazendo exercício online. Muito legal, viu? Tem que falar também, né? O exercício também ajuda, né? Com certeza, tem que ter. E a pessoa que está me ajudando, rapidamente, só para terminar aqui, ela falou assim, Adriano, não adianta nada você ficar se esforçando se você não controlar sua boca. Então é um conjunto. Falei, pronto, resolvido. Gente, ó, professora. Tá, obrigada, professor. Obrigada, tchau, galera, tá? Fiquem com Deus. Obrigado, viu? Beijo no coração. Tchau.